Imagine o problema onde você tem que calcular a média de 3 notas. Então seria muito simples fazer isso. Bastaria declarar 3 variáveis, colocamos as notas dentro dessas 3 variáveis e calculamos a média. Qual seria o problema? Vamos imaginar o caso agora em que você tem N alunos. O que seria N? Um valor qualquer informado pelo usuário. Então poderia ser 3, 4 ou até mesmo 100 notas. Dessa forma, se você tivesse que calcular a média para 100 notas, seria inviável escrever um código no qual você tivesse 100 variáveis para guardar cada uma dessas notas. Não é impossível, mas seria muito trabalhoso você fazer a leitura destes 100 valores e depois você calcular a média. Para esses casos, nós podemos então utilizar vetores. Veja o que seria um vetor. É um conjunto de variáveis do mesmo tipo que estão agrupadas sob o mesmo identificador. Então, o que é que você tem agora? Uma variável que representa um conjunto de valores homogêneo, ou seja, todos os valores são do mesmo tipo, e para esse conjunto, cada um dos elementos tem um índice associado. Então, cada um desses elementos pode ser acessado por um valor de um índice que é um valor inteiro. Nesse conjunto aqui, nós temos uma ordem linear entre os elementos. O que isso significa? Temos o primeiro elemento, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. É muito simples você declarar um vetor no seu programa. Basta que você escreva qual é o tipo desse vetor, ou seja, qual vai ser o tipo de todos os elementos desse conjunto. Você define um identificador para esse vetor, assim como nós fazíamos para as variáveis, e entre colchetes nós colocamos um valor constante inteiro. E esse valor aqui representa a capacidade desse vetor, ou seja, quantos valores, nesse caso aqui do tipo int, eu consigo guardar aqui dentro. Note nesse caso aqui, do vetor C, como a capacidade dele é 12, eu tenho lá dentro 12 elementos e os índices correspondentes a esses elementos são o índice 0, 1, 2, 3 até o índice 11. Então sempre o primeiro elemento de um vetor começa com o índice 0. Aqui nós teríamos outros exemplos. O vetor B está sendo declarado como inteiro, ou seja, todos os elementos de B são valores inteiros e B tem capacidade para 100 elementos. Aqui nós temos F como um vetor de float, então todos os 500 elementos do F são valores float, índice variando de 0 até 499. Aqui uma observação muito importante, tá? Essa capacidade que nós colocamos entre colchetes é utilizada para fazer uma reserva de memória para esse vetor. Então ela sempre tem que ser um valor inteiro e constante. Quando você declara um array, ainda é possível inicializar os valores de todos os elementos. Veja aqui alguns exemplos. Se eu declaro n com capacidade 10 e digo que ele recebe entre chaves 0, significa que todos os elementos do índice 0 até o índice 9 aqui no n serão inicializados com o valor 0. Essa inicialização aqui só funciona para o valor 0. Se você colocar 1 aqui, por exemplo, somente o primeiro elemento vai ser inicializado com 1, os demais não. Então esta regrinha aqui só funciona para o 0. Você pode também, ao declarar um vetor, informar todos os elementos que serão colocados lá dentro. Tá? Então aqui vai para o índice 0, o índice 1, o índice 2 e assim sucessivamente. Então nós temos todos os valores de 10 até 100 dentro desse vetor aqui, variando de 10 em 10. Ó. Você pode também declarar omitindo a capacidade, ela vai ser calculada em função dos elementos que estão sendo salvos aqui. Então veja, tenho aqui 3 elementos sendo colocados dentro do array Z, então ele vai ser alocado com capacidade 3. Vamos resolver agora esse problema aqui para ilustrar como funciona. Eu não vou explicar os vetores em grandes detalhes, vou me ater mais à parte funcional, como utilizar. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, leia o capítulo da apostila. Problema: armazenar as notas de N alunos. Para as notas armazenadas, calcule a média e informe quantos alunos têm nota acima da média. Então, primeiro temos que perguntar ao usuário quantos são os alunos.
Depois temos que ler e salvar estas notas e por fim calcular a média. Depois da média calculada, contar quantos alunos estão acima da média. Vamos ao Code Blocks. Para resolver o nosso problema, num primeiro momento, vamos definir aqui uma constante simbólica chamada max. Qual é o significado dela no nosso programa? Então ela vai sempre limitar qual é a capacidade máxima dos vetores que nós vamos criar aqui dentro. Então sempre eu vou criar vetores com tamanho 100. Veja que apesar de um vetor ter uma capacidade 100, não necessariamente eu vou estar utilizando todos os 100 elementos. Apenas eu vou utilizar a quantidade que for conveniente. E esse limite pode ser aumentado caso seja necessário. Então, no meu programa, eu posso declarar um vetor chamado notas com capacidade máxima. O que nós concluímos aqui é que eu tenho notas com capacidade para 100 elementos do tipo float. Então, os índices que eu posso acessar aqui dentro é do 0 até o 99. Como o usuário vai informar a quantidade de notas, vamos colocar aqui também uma variável n. Então, cout informe a quantidade de notas. Então, quantas notas vão ser informadas? Sem n. De posse do n, o que nós sabemos agora é que temos que ler n notas. Vamos colocar essas n notas a partir da primeira posição desse vetor, a partir do primeiro índice, que é 0. Então, para isso, nós podemos utilizar um laço for, que vai gerar valores de 1 até o n, e a cada iteração mais, até n-1. Então, por exemplo, se o usuário digitou que vai informar 10 notas, o i vai variar de 0 até o 9, ou seja, nós vamos efetuar a leitura dentro do vetor notas, considerando os índices de 0 a 9. Então, da esquerda para a direita, vamos preencher esse vetor. Podemos aqui colocar também uma mensagem para o usuário informar as notas. Informe n notas. Ok. Bom, caso você queira mostrar na tela as notas que foram salvas dentro do vetor, a ideia seria a mesma. Você cria um laço de repetição, gerando os índices nos quais esses valores estão salvos, e aí você dá um cout para eles. Então vamos colocar aqui notas informadas. Então, mais uma vez, para um inteiro i, que representa o índice do vetor, que começa em 0 até que i seja menor que n, e mostre na tela o conteúdo de notas no índice i. Vamos colocar aqui separado por espaços na tela. Podemos compilar esse código para verificar qual seria o resultado. Então, quantas notas? Vamos informar aqui 5. Então, informe 5 notas. Vamos colocar aqui 10, 5.8, 6.3, 8 e 4. Então, veja, notas informadas. Todas foram salvas no vetor a partir do índice 0. Então, eu tenho valores no índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4, porque são 5 valores. Continuando a resolução do nosso problema, o que nós temos que fazer agora é calcular a média. Como as notas são do tipo float, nós podemos criar uma variável que recebe a soma das notas. Então, como é um somatório, começa em 0. E podemos criar uma variável para receber o valor da média quando ela for calculada. Bom, agora eu preciso somar essas notas. Devo percorrer o vetor para acessar cada uma delas. Então veja que eu vou de novo escrever um for. I começa em 0 até que i seja menor que n e porque eu quero somar todas as notas. Então tenho que percorrer os índices de 0 até n-1. Escrevo que a soma recebe o valor dela mais
o conteúdo de notas no índice i. Então veja que a cada iteração eu estou pegando um dos valores que foi salvo dentro do vetor notas. Final desse laço de repetição, a variável soma contém o somatório das notas. Então, para calcular a média, eu posso dizer que a média recebe a soma dividido por n. Então, soma é float dividido por n, que é inteiro, o resultado é um float que fica guardado na média. Podemos colocar aqui cout, média corresponde ao valor da variável média. Então, podemos testar nesse ponto também. Vamos informar agora 3 notas. Então, nota 5, nota 10 e nota 8. Então, notas informadas, 5, 10 e 8, média 7,66. Então, veja que a média foi calculada. Vou colocar aqui um NDL só para ficar separado lá na hora de imprimir. Por fim, agora, o nosso problema pedia que nós contássemos quantos alunos têm nota acima da média. Como eu tenho que fazer uma contagem, agora eu preciso de uma variável inteira. Então, vou criar aqui um cont, que é inicializado em 0. E mais uma vez, vamos percorrer esse vetor do primeiro índice que foi usado até o enésimo índice. A cada iteração avançamos para o próximo índice. Se o conteúdo de notas no índice i for maior do que a média que foi calculada, então encontramos um registro acima da média. Nesse caso, incrementamos 1 no nosso contador. Final desse laço aqui, temos a contagem de quantas notas estão acima da média. Podemos mostrar o resultado. Então, acima da média, o conteúdo de cont. Vamos compilar e testar esse código. Quantidade de notas, vamos colocar aqui 4. Então, 10, 8, 9 e 6. Então, temos aqui a média 8,25 e 2 acima da média, que seria o 9 e o 10. Então, veja que o programa resolveu o problema corretamente. Então veja que não é difícil compreender um vetor. É basicamente um conjunto de valores do mesmo tipo, em que cada um desses elementos é acessível por um índice, que começa em 0. Tá? Então, a partir de agora, considere sempre analisar se o seu problema pode ou não ser resolvido utilizando vetores, porque isso lhe permite manipular quantidades genéricas de dados. Você não fica amarrado a uma quantidade limitada de valores.